Queridos, hoje nós vamos estudar do capítulo 111 até o capítulo 105. São capítulos pequenos, só que grandes são a importância desses capítulos, vocês já vão entender o porquê. O capítulo 111, o que o salmista aqui vai fazer? Ele vai louvar o Senhor pelos seus grandes feitos. Só que o interessante do capítulo, tanto o capítulo 111 quanto o capítulo 112, eles são conhecidos como salmos acrósticos ou salmos alfabéticos. Lembra que eu falei para vocês lá na introdução sobre a divisão de alguns salmos? Esses salmos aqui, eles vão ser divididos em ordem alfabética, irmãos. Quer dizer que cada versículo, tá bom? Vai estar na ordem alfabética, tá? Do alfabeto hebraico, não do alfabeto em português. Por isso, nós não vemos essa diferença na hora de ler, tá bom? Então, ele começa com Aleph, depois vem o Bet, e aí ele vai falando todas as letras até terminar no Tav. Olha só, gente, então tanto o 111 quanto o 112 são salmos alfabéticos ou salmos acrósticos, tá bom? Olha só, o interessante do Salmo 111 é o seguinte, é o versículo 11, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Olha só, na Bíblia está dizendo que se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, não é verdade? Mas aonde é o princípio da sabedoria? Está aqui, irmãos. O temor do Senhor é o princípio. Então, se você não teme ao Senhor, não tem como você ter sabedoria. Ariane, mas eu conheço gente que fala tão bonito, que conhece tantas coisas, mas que não teme a Deus, não é sabedoria. É só inteligência, tá bom? Porque sabedoria só pode vir de quem teme ao Senhor, irmão. Porque o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Glória a Deus. Quer ter temor ao Senhor? Quer ter sabedoria? Tema ao Senhor. O capítulo 112, ele também é um capítulo acróstico, tá bom? O que ele vai dizer? Ele vai dizer as bênçãos dos justos. E ele vai dizer que feliz é o homem que teme ao Senhor. Então, além de ser o princípio da sabedoria, quem teme o nosso Deus é feliz. Tá aí o motivo da nossa felicidade. Glória a Deus por isso, irmãos. O 113, irmãos. O capítulo 113 é o seguinte, irmãos. Ele vai ser um salmo que ele era cantado. Olha só, ele era cantado nas grandes festas do judaísmo. Então, todas as festas as grandes festas, as principais festas, essas que nós já estudamos, por isso eu não vou citar aqui, eles cantavam esse salmo aqui. Olha que interessante, tá bom, irmãos? E também, esse salmo aqui, eles cantavam em festas como a festa da Páscoa, tá certo? Olha só, tanto o Salmo 113, como o Salmo 115 e o Salmo 118, que ainda nós vamos ler, tá bom? Então, esses salmos, eles eram cantados e celebrados em cultos realizados, tá bom? Nas refeições depois da Páscoa. Olha que lindo. O interessante do capítulo 113, eu marquei o versículo 6, que diz aqui sim. Que, olha só, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Olha só, irmãos, vocês lembram de um desafio que eu disse, que Deus é maior do que o céu, que ele não está lá porque ele é maior que o céu, e não dá para entender direito, então vamos entender aqui, olha só. Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Então, para me inclinar, para me ver algo, eu tenho que estar o quê? Em cima dessa coisa, então eu tenho que me inclinar, não é verdade? Então, Deus, ele se inclina para ver o que está no céu e o que está na terra. Olha só como é grande o nosso Deus, tá bom? E aí, esse salmo, ele é um salmo muito lindo, que ele diz assim, que o nosso Deus é aquele Deus que pega uma mulher estéril, que faz ela habitar e viver em família e ser alegre, mãe de filhos. Glória a Deus. O Salmo 114, irmãos, tá? Ele é um salmo de louvor, tá bom? E ele foi feito para celebrar o poderoso livramento que Deus realizou em favor do seu povo, tá bom?
E o último salmo, irmãos, que nós vamos estudar hoje é o 115. Só que para mim, o Salmo 115 é um dos mais especiais de todos. Sabe por quê, irmãos? Esse aqui também era um salmo de louvor, um salmo que também cantava, tá bom? Nos dias das festas de Páscoa, como eu já disse nos salmos anteriores, tá bom? Só que esse salmo aqui, ele era cantado após a refeição da Páscoa. E provavelmente esse foi o hino que Jesus cantou depois da Santa Ceia. Ariane, você tem certeza disso? Não, eu não posso afirmar. Vocês não vão sair por aí dizendo que o Salmo 115 Jesus cantou com certeza. Não. Segundo os estudiosos, provavelmente foi o Salmo 115 que Jesus cantou. Vocês lembram que o hino cantou depois de ceiar e era o louvor que vinha preparar? Que depois que ele fez a Santa Ceia, ele cantou um hino? Então, provavelmente foi o Salmo 115. Por quê? Porque esse era o salmo que eles cantavam depois de ceiar na Santa Ceia da Páscoa. Então, como Jesus seguia os rituais, provavelmente foi esse salmo que Jesus cantou. Então, se você não leu esse salmo com atenção, com carinho, volta aí nele e lê o Salmo 115, porque ele é muito lindo. Começa dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E assim nós vamos ficar por aqui hoje. Amém. Glória a Deus.